Olá, amados! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todas as leituras de outubro. Outubro foi um mês infernal, insuportável, porque ele durou uns 60 dias mais ou menos. Não acabava nunca e eu tinha muita coisa pra fazer. Ele foi um mês que eu fui muito iludida, eu tinha muita esperança de conseguir fazer bastante leitura, porque eu tava vindo de uma maré muito boa de agosto e de setembro, mas em outubro as coisas foram um pouco diferentes. Pra quem não sabe, eu tô concluindo a graduação, então eu tô no período de TCC, e outubro foi justamente um mês que eu tinha tudo pra fazer do TCC. Eu tinha que fazer análise de dados, considerações finais, então, assim, fiquei um pouco sem tempo pra ler, mas ainda assim consegui ler 4 livros, que é a minha meta mensal, e essa meta vai mudar daqui pra frente. Mas ainda assim, eu bati minha meta, mas não foi aquilo tudo que eu desejava. Antes de começar a falar dos livros, eu vou te pedir pra já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like porque isso me ajuda bastante. O link pra compra de todos os livros que eu mencionar aqui vai estar na descrição do vídeo, e se você comprar com o meu link, você vai estar me ajudando bastante. Então, por favor, compre com o meu link pra poder pagar os meus boletos. As minhas redes sociais também estão sempre aqui na descrição do vídeo ou passando pela tela. Eu tô te esperando lá no meu Instagram ou no meu Scooby pra gente falar sobre livros por lá também. Já faz algum tempinho que eu tô tentando ler todos os livros que estão encalhados aqui na minha estante, livros que eu comprei há mais de 2 anos e eu nunca tinha criado vergonha na cara pra ler. Então eu tô colocando eles nas minhas TBRs, eu quero ver se eu consigo ler boa parte deles antes de 2019 acabar. E tem um livro que eu comprei no começo do ano, que eu tava muito ansiosa pra ler, mas também não tinha criado vergonha na cara ainda pra pegar, que foi A Noiva do Capitão, da Tessa Dare. Esse aqui é o 3º volume da série Os Castelos. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Madeline. A Madeline é uma mocinha muito incrível. Ela tem muita vergonha, ela é muito tímida, ela não gosta muito desses eventos sociais, desses eventos que a pessoa precisa debutar, precisa interagir com as outras pessoas. Ela gosta muito de desenhar, ela gosta de ilustrar, então é isso que faz ela feliz. O que a Madeline faz pra poder evitar esses eventos e ficar no cantinho dela? Ela inventa que ela tem um noivo. Ela diz que conheceu ele numas férias, na praia e tudo, mas ela faz tudo de uma forma muito convincente, assim. Você realmente acredita que ela tem um noivo. A desculpa dela pra não apresentar o noivo pras pessoas é que ele é um capitão e ele tá na guerra, eu acho que é mais ou menos isso. E ele é um capitão das terras altas, ele é um escocês, bem aquela coisa da época. Ela é uma inglesa e ela fala para as pessoas que é esse o motivo deles ainda não terem casado. Mas eles já estão noivos e em breve eles vão se casar, e ela vai levando essa mentira por um bom tempo. O que acontece? Para tornar essa mentira mais convincente, a Madeline ela começa a escrever cartas para esse capitão. E nessas cartas ela escreve toda a história, ela é muito sincera, ela realmente cria um vínculo com ele, apesar de ser um personagem totalmente imaginário, mas ela realmente se comunica, ela desabafa com ele e ela envia essas cartas, porque ela acha que nunca vai existir um capitão chamado Logan Mackenzie. E ela envia essas cartas, realmente ela envia, isso pra mim assim foi extraordinário. Porque imagina se existisse, né? E é isso que vai acontecer. Porque depois de um tempo ela vai inventar, ela precisa dar uma satisfação para as pessoas. Então ela vai inventar que ele morreu, né? Eles pararam de se comunicar. Até um certo momento que um certo capitão chamado Logan Mackenzie vai bater na porta dela e vai falar: olá, eu vim me casar com você, porque você realmente me prometeu isso. E é fantástico, gente. Acho que a gente vai aprender muito com o Logan. Ele vai vir atrás da Madeline porque ele realmente precisa recomeçar. Ele é realmente um capitão, ele tem essa patente no exército e ele volta, ele quer reconstruir, ele tem muitos amigos, né, pessoas que estão ao redor dele e que precisam recomeçar, que perderam suas famílias na guerra, suas mulheres, seus filhos. Então ele deve isso para as pessoas, ele acredita que deve isso, e ele acha que uma boa maneira de reconstruir tudo é se casando com a Madeline, porque ela tem um grande castelo, tem uma grande propriedade, e eles vão se conhecer melhor. É muito, muito, muito bacana, porque aqui a gente tem uma dose assim de comédia e de divertimento muito bom. Eu acho isso muito constante nos livros da Tessa Dare. Acho que ela sabe criar personagens masculinos fantásticos, assim, muito, muito bons. E mocinhas também, que eu gosto bastante da Madeline. Nesse livro aqui a gente também foge um pouco daquela questão de todos os romances de época se passarem em Londres. Aqui a gente tem um romance que se passa na Escócia, então é muito bacana, porque a gente vai ter um escocês como personagem principal. Ele vai usar kilt, é muito, muito legal. Eu nunca tinha lido, então eu fiquei muito deslumbrada, gostei bastante da história. Eu dei 5 estrelas, gostei bastante desse casal, gostei da maneira como o romance dos dois é construído. Acho que é uma série super válida,
uma série de romance de época muito boa. Os meus favoritos são o primeiro e o terceiro, esse daqui, mas eu acho que o segundo também é muito bom, vale super a pena a leitura. Seguindo meu projeto de concluir sagas ou séries que eu tinha começado, eu li A Caminho do Altar, o 8º volume da série Os Bridgertons, da Julia Quinn. E a gente vai conhecer o Gregory. O Gregory, ele é o mais novo dos irmãos homens da família Bridgerton. E ele nunca foi muito presente nos outros livros. Eu acho que toda vez que eu vi ele nos outros livros era de uma maneira muito infantil, muito mais como um menino. E aqui a gente consegue ver ele realmente como um homem. O Gregory, ele cresceu com a imagem dos irmãos se apaixonando, tendo um casamento muito feliz. Então ele sempre idealizou isso pra vida dele. Ele sempre achou que ele iria encontrar a esposa perfeita e que ele iria se apaixonar e que ele iria ter uma família muito grande, assim como os irmãos. Então ele já idealizou isso na cabeça dele, ele só tá esperando a hora certa pra isso acontecer. Em um evento, o Gregory vai conhecer a Hermione. De cara ele vai achar que ele está completamente apaixonado e que ela é a mulher da vida dele. Só que a Hermione já está apaixonada por outra pessoa. E a Hermione, ela também tem uma melhor amiga, a Lucy. A Lucy não concorda muito com a escolha da Hermione, porque ela acha que os pais da Hermione não vão aceitar, porque essa pessoa por quem a Hermione tá apaixonada é de uma classe social diferente, então vai contra tudo o que eles pensam na época, enfim, contra o contexto. Então a Lucy vai armar tudo pra o quê? Pra fazer a Hermione se apaixonar pelo Gregory, porque ela realmente acha que o Gregory é uma pessoa legal, é uma pessoa diferente, então ela vai ajudar ele a conquistar a Hermione. Mas a gente sabe que isso, né, não vai dar certo, porque quem vai realmente se apaixonar ali é o Gregory e a Lucy. Eles vão se ver com um outro olhar. É um livro muito extenso, acontece muita coisa. Então isso que eu tô falando pra vocês não é spoiler, isso é realmente só o começo do livro. A gente vai descobrir que a Lucy não pode ficar com o Gregory, tem várias tramas, vários mistérios que rondam a Lucy e a família dela que a impedem de ficar com o Gregory. Então a gente vai ver um mocinho que está completamente aberto para o amor, mas que a pessoa que ele ama não pode ficar com ele. E ele vai tomar várias rasteiras da vida. Então, assim, foi uma história boa. Eu gostei do final, achei que o final valeu super a pena a leitura. Mas, num conjunto, assim, eu fiquei um pouco decepcionada. O Gregory é um mocinho muito bacana, ele é muito fofo. Mas a Lucy me irritou em várias ocasiões. Eu acho que ela não soube muitas vezes lutar pelo que ela queria. Claro que é um contexto diferente. No século XIX a mulher era vista de outra maneira. Eu entendo tudo isso. Mas ainda assim, eu já vi várias mocinhas de época muito mais fortes, muito mais empoderadas, que lutam realmente pelo que elas querem. Então eu senti um pouco de falta disso na Lucy. Mas o final é fantástico, assim. Eu acho que a gente tem um final muito bom. Um final pro último irmão, assim, muito legal. Mas ainda assim eu dei 3 estrelas porque eu esperava um pouquinho mais, né? A gente tá falando da Julia Quinn, a gente tá falando dos Bridgertons, então eu realmente fui muito sedenta e eu esperava um pouquinho mais, talvez a culpa tenha sido minha, mas eu dei 3 estrelas. Ainda falando dos Bridgertons, eu li E Viveram Felizes para Sempre. Esse aqui é o 9º volume dessa série. Ele é um livro que traz vários epílogos, a gente tem 9 epílogos ao total. 8 para os irmãos Bridgertons e um extra para Violet, que é a mãe de toda essa gente, que ela é maravilhosa, ela realmente precisava de uma história para ela. Os epílogos são fantásticos, é maravilhoso a gente rever todos esses personagens, porque agora eles já têm filhos, eles já têm netos, bem dizer. A gente se envolve novamente, eu gostei bastante. Foi muito bom relembrar a Daphne, que é lá no primeiro livro, sabe? Lá a primeira história, que faz muito tempo que eu li. E eu gostei bastante de revisitar, foi muito legal. Com certeza o meu epílogo favorito foi o segundo, que é o do Visconde que me amava, porque o Anthony é o meu Bridgerton favorito. Eu amo demais o Anthony e a Kate. Eu acho que, assim, é uma história perfeita, sem tirar nem pôr. Então eu fiquei completamente envolvida. E é fantástico, eu dei várias risadas e saí com vontade de ler de novo o Visconde que me amava. Mas os outros epílogos também foram muito bons. Eu gostei bastante do 5º, que é da Heloise. E é fantástico, gente. Maravilhoso. Eu acho que foi muito bom a gente ter um epílogo pra Violet, conhecer um pouco mais dela, conhecer como ela se apaixonou, como foi perder o marido que ela tanto amava e criar todos esses filhos, como foi ela se apaixonando por ele. Foi muito bom. Eu fiquei completamente encantada, eu juro pra vocês. E eu tô bem sedenta pra ler a outra série da Julia Quinn, que eu acho que traz um pouco da Violet, porque eu acho que ela se passa antes dos Bridgertons, então já estou bem louca pra ler. Acho que foi um ótimo desfecho pra série, realmente foi incrível ela ter pensado em criar um livro com epílogos pra cada um dos personagens. Acho que a Julia Quinn é fantástica, ela não peca
em nada, a escrita dela também é, assim, impecável. E eu tô, assim, já com saudade dos Bridgertons. Isso eu tô esperando pra ver a série na Netflix. E o último livro que eu li em outubro foi O Diário Secreto, de Lizzie Bennet. Esse livro aqui é uma adaptação moderna de Orgulho e Preconceito. E ele também é adaptado de uma série que teve no YouTube. Tem ainda, porque eu fui dar uma olhada, dei uma pesquisada. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem se interessar. É bem bacana porque a gente consegue visualizar tudo que a gente lê nessa série do YouTube. Eu confesso que não foi uma leitura muito boa, eu nunca li Orgulho e Preconceito, tá, gente? Então, a minha avaliação foi baseada na história e não se ela é muito parecida com o livro original ou, né, se tem alguma relação. E eu avaliei mesmo a história que eu li e pra mim não foi, assim, lá aquelas coisas. Aqui a gente vai conhecer a Lizzie Bennet. A Lizzie, ela é mestranda em comunicação, ela tem a graduação em letras, mas no mestrado ela tá fazendo sobre comunicação. Como um trabalho da faculdade, ela cria um canal no YouTube para compartilhar um pouco da vida dela, para analisar essas questões de comunicação pelo um canal tão grande como o YouTube, né? Esse livro aqui foi escrito há um tempo, então na época o YouTube não era tão estourado como é hoje, mas ainda assim deu pra ter uma noção de como é. Nesse canal ela compartilha tudo da vida dela, principalmente a relação dela com a mãe, que é extremamente casamenteira. A Lizzie tem duas irmãs, a Lídia e a Jane. A Jane é mais velha e a Lídia é mais nova. Então todas são completamente diferentes, porque a Jane, ela é toda certinha, ela é toda amorosa, toda carinhosa. E a Lídia, ela é totalmente louca, né? Ela tem uma personalidade muito forte, ela é muito extrovertida, muito conversadeira, fala com todo mundo, não tem medo do que ela fala. E a Lizzie ela é um pouco meio termo, assim, das duas. Ela tem uma personalidade muito forte, ela é muito inteligente, ela gosta de ler, gosta de falar sobre livros, então é muito bacana. A gente tem três personagens com uma personalidade bem distinta. Tudo vai muito bem na vida delas, a Lizzie tá nesse projeto do mestrado, até que a cidade onde ela mora vai receber um convidado muito ilustre, um cara muito, não famoso, mas é que ele tem dinheiro, então ele já desperta as atenções aí das pessoas. E ele vai vir para um casamento e ele também vai trazer com ele a irmã e o melhor amigo dele. Nesse casamento, né, as Bennets vão conhecer ele, vão conhecer o amigo dele. O amigo dele, por sinal, é o Darcy. Eu não sei se a história real é assim, mas, né, eu acredito que seja. E o Darcy e a Lizzie de cara vão se odiar, eles realmente vão se odiar, assim, porque ele é extremamente grosso, e isso eu notei no livro, assim, mesmo com o passar das páginas, ele continuou tendo essa personalidade extremamente arrogante, e a Lizzie não gosta disso nele, acha que ele é extremamente fechado, ele não se comunica. Como uma estudante de comunicação, ela preza muito a comunicação nos relacionamentos que ela tem. E isso ela não consegue ter com ele de cara, e os dois vão se odiar, mas vão ter que conviver, porque o melhor amigo do Darcy vai se envolver com a Jane, e daí a partir disso os dois vão ter que conviver bastante e a gente vai ter que lidar com essa mãe que quer a todo custo casar as filhas, principalmente a Jane, com o Bing, que é o irmão, não é irmão, é o melhor amigo do Darcy, e a gente vai acompanhar isso. Eu fui com bastante expectativas, o começo do livro foi muito bom, como a gente é apresentado a história, como a gente tem essa imersão inicial, é muito bacana. Mas com o passar das páginas, eu confesso que eu fiquei um pouco cansada. Pela mãe dela, eu acho que a gente já tá no século XXI, a gente não tá mais no século XIX, então as coisas que ela faz, às vezes ainda é meio sem noção, e eu não consigo curtir. Apesar de que é mãe, ela sempre quer o melhor para suas filhas, a gente entende isso, mas ainda assim me incomodou esse fato dela a todo custo querer casar as filhas. E além de querer casar e de unir a todo custo as filhas, ela preza apenas isso, sabe? Poxa, ela tem uma filha que tá ali, que tá no mestrado, que precisa de força para poder estudar, e ela não leva isso em consideração, é apenas, sei lá, ela estuda, é uma coisa que não tem tanta importância, mas se ela casasse, ela seria muito mais feliz, sabe? Isso me incomoda bastante. Eu acho que a autora tentou abordar isso, mas talvez a forma como ela abordou, eu não consegui me agradar tanto. Eu gostei da Lizzie, mas tem algumas atitudes dela que me incomodam, principalmente quando ela tem um embate forte com a melhor amiga dela, que a melhor amiga dela fica entre duas questões, né? Se ela continua estudando ou se ela segue para uma carreira mais profissional, e a Lizzie, eu acho que ela só olha as coisas pelo ponto de vista dela. Outra coisa que me incomodou bastante nesse livro foi o Darcy. Eu achei ele extremamente desnecessário, assim, e ele fala umas coisas, gente, que, ai, me deu raiva, eu só revirava os olhos enquanto eu li. A idealização que ele tem de mulher é extremamente desnecessária. Ele quer uma mulher que não existe, ele quer uma mulher que seja inteligente, ele quer uma mulher que seja bonita, ele quer uma mulher que leia tal coisa, que faça tal coisa, que seja mulher específica pra ele. Isso não existe, não vai existir, querido, sinto muito, porque ninguém precisa existir
pra agradar você. Então isso me incomodou e eu achei que mais pra frente ele mudaria essa opinião e eu não vi isso. Ele continuou com a mesma cabeça, com a mesma perspectiva que ele tinha no início do livro. Eu achei totalmente desnecessário, sem falar que ele é chato, ele é grosso com a personagem. E eu acho que isso já foi também essa síndrome de Darcy, que trata a mocinha ruim, assim, ele trata a mocinha muito mal no início pra depois mostrar que ele é legal. Eu não curto isso, eu acho que você pode ser legal 100%. Então, isso me incomodou. E por isso, eu dei 2 estrelas pro livro. Eu tô sendo um pouco mais criteriosa com as estrelas que eu dou pros livros, porque eu era muito facinha, tava avaliando tudo com 3, 4 estrelas, mas realmente me incomodou bastante esse relacionamento dos dois e que demora páginas pra acontecer. Então, foi a nota mais baixa. Eu acho que foi um dos livros com a nota mais baixa que eu dei esse ano. E eu esperava um pouquinho mais. Já botei ele pra troca no Scooby, então se você quiser, é só você falar comigo lá no Scooby. O link tá aqui na descrição. E a gente pode trocar também. Essas foram as leituras de outubro. 4 leituras, uma que não foi tão boa, mas o restante foi muito bom. Eu gostei bastante de concluir os Bridgertons, de concluir a série da Tessa Dare. Tava assim, ó, na minha consciência que eu precisava terminar antes de 2019 acabar, né? Então eu consegui, eu tô bem contente. Espero que o mês de novembro seja um pouquinho melhor, né? Que eu consiga ler mais, mas infelizmente o TCC consumiu boa parte do meu tempo em outubro. Mas graças a Deus também já tá acabando, Deus é pai. E em breve eu vou conseguir ler mais. Vou ficando por aqui e te espero lá nas minhas redes sociais pra gente conversar sobre livros por lá. Até o próximo vídeo.